Olá, eu sou o professor Felipe Moraes, professor de redação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as competências 3 e 4 do Enem. Está no ar o Cai no Vestibular. Bem, o nosso encontro de hoje, ele versa justamente sobre as competências 3 e 4 exclusivamente do Enem. O Enem é um dos maiores vestibulares e não significa dizer que essas competências também não sejam avaliadas em outros vestibulares, pelo contrário. No que diz respeito às competências, a gente está falando do conhecimento adquirido pelo candidato ao longo de sua vida, ao longo de sua formação. Nas competências 3 e 4, nós estamos sendo avaliados justamente em dois critérios muito importantes. Um, que vai garantir a questão da lógica do texto, da progressividade, que é a competência 3, que vai mostrar que as informações estão relacionadas adequadamente, e a competência 4, que vai mostrar que eu tenho o domínio adequado das questões linguísticas necessárias para essa amarra que o texto precisa ter, que é o que a gente chama de coesão. Então, na coesão, pensando já rapidamente na competência 4, a gente precisa pensar nos mecanismos de coesão. Mecanismo de coesão não é somente conectivo. Os conectivos, eles são alguns dos elementos de coesão, mas a gente tem aí, por exemplo, a própria questão da semântica, por meio dos sinônimos, dos hipônimos, dos hiperônimos, que nos ajudam a evitar repetições desnecessárias, a fazer escolha adequada de uma palavra para mostrar o domínio daquela competência, para mostrar propriedade vocabular naquele contexto em que eu estou inserindo. Ao mesmo tempo, quando eu falo de competência 4, eu também estou me referindo aí, por exemplo, ao uso dos pronomes, que também são recursos que me ajudam a produzir um texto muito bem amarradinho. Então, a coesão, ela vai garantir para o leitor que todas as informações estejam ligadas. No caso do Enem, a gente precisa ter em mente que, ao começar o texto, os parágrafos desses textos, a gente já precisa começar a pensar nos diálogos sendo estabelecidos entre eles. Então, quando eu ligo lá, quando eu apresento na introdução os meus argumentos e retomo esses argumentos no meu desenvolvimento, eu já estou garantindo um diálogo. E como que eu dialogo essas informações? Bem, o primeiro parágrafo de desenvolvimento pode ser introduzido por meio de um primeiramente, por meio de um de fato, numa primeira análise, em uma primeira análise. Enfim, há diversos mecanismos possíveis. O segundo parágrafo de desenvolvimento pode ser iniciado, se ele for uma contra-argumentação, por uma conjunção adversativa. Se ele for um parágrafo que seja uma soma do anterior, pode ser um ademais, um outro sim, não há problema. A conclusão, ela precisa ter a conjunção, obviamente, que vai ser a conclusiva. Então, eu preciso fechar a conclusão, o meu texto, com uma conjunção conclusiva, para mostrar para a banca que ali é uma conclusão. Significa dizer que nos outros parágrafos eu também não irei utilizar, por exemplo, a conjunção conclusiva? Não, nada a ver. Eu devo usar sim. Quando, no final de cada parágrafo, você precisa apresentar um desfecho. Então, esse desfecho vai ser introduzido por meio de uma conjunção ou de uma locução conjuntiva conclusiva, desse modo, dessa maneira, até porque você também precisa evitar as repetições desnecessárias. Agora, não fique desesperado, não fique achando que toda repetição é desnecessária e que você não pode repetir nunca. Isso é um equívoco.
há repetições que são necessárias. Você só vai tentar, se tiver de repetir, repetir o mais distante uma da outra, para que não fique algo cansativo para o seu leitor se deparar a todo momento com aquela palavra no texto, com aquela repetição, ok? A competência 4, então, ela ainda vai versar sobre o impedimento de algumas construções, como o a priori e o a posteriori, porque são construções latinas. E aí eu aproveito para dar a dica também de acabar não utilizando, por exemplo, o odierno, ou odiernamente, ou odiernidade. É uma palavra que muito facilmente, muito comumente, as pessoas tendem a utilizar porque elas acham que é uma palavra difícil e que, consequentemente, trará para o texto algo de belo. Não necessariamente. Então, deixe isso de lado, também é uma expressão latina. Significa dizer que eu não posso utilizar algo que me atualize no texto? Bem, depende muito da estratégia que você esteja utilizando. Então, se você começa, por exemplo, na contextualização da introdução com um fato histórico e você precisa chegar à tese, que é uma situação atual, você vai usar no passado e você passa a utilizar, quando chegar na tese, o atualmente, o contemporaneamente, o hoje em dia, não há problema algum. Agora, se desde a contextualização você vem escrevendo o texto já no presente, não há necessidade de você colocar o atualmente ou hoje em dia. Por que motivo? Porque o verbo já indicará essa questão da marca de tempo aí, que vai ser o presente do indicativo. Então, não há necessidade de eu falar, hoje em dia o Brasil apresenta, se ele apresenta, é hoje em dia. Então, não há necessidade. Eu só vou usar o hoje em dia numa ideia de estabelecer um parâmetro comparativo mesmo com o tempo passado, ok? Na competência 3, a banca nos dá a seguinte informação. O candidato deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E aqui eu retomo a ideia da organização do parágrafo, dos tópicos que vão sendo utilizados, que vão sendo feitos na redação, para que você possa justamente pensar numa clareza dessas informações. Pensando num jogo de futebol, um time tem vários jogadores e o técnico não chama todo mundo para jogar. O que ele faz? Ele observa o que ele tem, que é justamente o que você vai fazer. Você vai observar tudo que você tem de informação e, no primeiro momento, ele vai fazer uma seleção. É a mesma coisa que você deve fazer. Você vai selecionar entre todas as informações que você topicalizou como possíveis, quais são as informações necessárias para aquele texto. Dessa maneira, você começa a criar um vínculo com o seu texto de mostrar para a banca o caminho que ele vai percorrer, quais são justamente as informações e, obviamente, você vai selecionar aquilo de que você tem mais domínio, aquilo que você consegue, obviamente, estabelecer um diálogo maior dentro do texto. A segunda parte é justamente essa ideia de relacionar. Como que você vai desenvolver os argumentos que você selecionou pensando no encadeamento sintático e semântico entre eles? Ou seja, como que eu vou relacionar uma informação que eu selecionei com a outra informação que eu selecionei. Então, eu não posso selecionar aleatoriamente. Eu preciso observar que os elementos que foram escolhidos por mim precisam estabelecer algum ponto de conexão, para que um possa servir de pontapé para o outro, ok? O terceiro ponto, que é organizar, você vai justamente mostrar para a banca como esses elementos vão ser apresentados. Então, você já estabelece desde a introdução o argumento 1, o argumento 2 e talvez um argumento 3. Ali você já está mostrando a sua organização. Primeiro eu vou falar do viés sócio-histórico, depois eu vou falar de políticas públicas. E aí você precisa mostrar que existe uma hierarquia ao longo da sua discussão para o seu leitor. E por último, é justamente a interpretação.
A interpretação, ela significa dizer que você vai ser capaz de pegar aquelas informações que você trouxe para o texto e tirar delas o teor expositivo. E é ali que você coloca o que você acha, o seu ponto de vista. Nesse caso, você começa a validar para o seu leitor a questão da argumentabilidade no seu texto. O seu texto é dissertativo argumentativo. E nesse ponto de interpretar é a maneira como você está interpretando justamente o quê? Os fatos, as informações, as opiniões e os argumentos no seu texto, para dar a ele o teor argumentativo, porque ali você coloca o seu ponto de vista. Bem, então, o Cai no Vestibular vai ficando por aqui. Aguardo vocês comigo em outros programas.